O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida comunidade Nossa Senhora de Fátima, como eu assim já assinava no início da Santa Missa, ou seja, no dia do Natal, quem foi visitar o menino Jesus no dia do Natal? Os pastores, os que estavam ali pertinho, os que eram já de casa. Jesus, São José e Nossa Senhora, né, não tendo um lugar onde ficar, nós sabemos uma história, encontram aquilo que a gente, sim, muito simploriamente, a gente chama de uma estrebaria, né, de um lugar onde os animais se acolhiam para dormir e comer, que depois até veio o nome na manjedoura, ou seja, o lugar onde os animais comem o feno, o capim, né? E, obviamente, então, estando José e Maria neste lugar, bom, nos arredores, o entorno tinha provavelmente pastores, que era uma das profissões mais comuns no tempo de Israel. Então, quem vai visitar o menino Jesus? Os de pertinho, os de casa, os que já eram do povo de Israel. E no dia da Epifania, né, então, há esses dois movimentos bonitos, né? Então, por quê? Porque isso está muito claro desde o nascimento de Jesus,
Mas depois no anúncio, né, quando Jesus na sua vida pública vai começar a anunciar o reino de Deus, ele mesmo vai dizer, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho, mas não só ele vai dizer isso, mas como ele vai fazer isso. Jesus vai andar e pregar o evangelho e fazer até muitos milagres em lugares, né, por exemplo, na Decápole, né, na região de Tiro e Sidônia, ou seja, lugares onde não pertenciam ao povo de Israel, onde viviam os pagãos, terra dos pagãos. Então, na Epifania, o que acontece? Então, isso é muito evidente. Então, já na Epifania, no dia de hoje, Cristo se manifesta a toda a humanidade, representada aqui nesses três magos, nesses três reis magos, né, vindo do Oriente, guiados por uma estrela. Então, nós podemos ver, né, então, há esse movimento muito claro na vida e no agir, na vida de Jesus e no seu agir. Né? Cristo vem porque, obviamente, Deus escolhe um povo, o povo de Israel, porque Deus precisa preparar tudo o que Ele quer fazer, e Deus vai fazendo assim, à medida que as coisas vão acontecendo, né? Deus vai providenciando. Então, Deus se nós pegamos todo o Antigo Testamento, nós vamos ver justamente, um movimento de Deus para ir preparando, digamos, organizando, de modo que a sua palavra, o seu reino, a sua salvação pudesse chegar até nós. Então há toda uma preparação, e o Antigo Testamento, podemos dizer assim de forma muito simples, né? Não é nada mais, nada menos do que essa grande preparação para o dia de hoje, ou seja, o dia do Natal também, claro, ou seja, a vinda, a encarnação do Verbo, do seu Filho. Deus prepara a humanidade através do povo de Israel para acolher o seu Filho, o Verbo encarnado. E aí, obviamente, dos males Deus tira um bem. O povo de Israel, ao não acolher o Messias, nós sabemos que isso aconteceu, Deus se utiliza desse mal para manifestar-se, para revelar-se, para levar a sua salvação não só ao povo de Israel, mas a toda a humanidade. Então, no dia da Epifania, a gente pode dizer assim, né? Na verdade, simbolicamente está aqui a nossa festa, a festa de cada um de nós, porque nós não éramos do povo, nós não nascemos judeus, nós não nascemos na terra de Israel, nós não nascemos do povo eleito de Deus, mas nós fomos, como vai dizer o apóstolo Paulo, enxertados neste povo. E porque fomos enxertados, nós também recebemos desta graça. É o que a segunda leitura de hoje está nos anunciando, a carta de São Paulo aos Efésios, e sobre isso Paulo fala muitas e inúmeras vezes. Paulo está dizendo assim: este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Então nós éramos, de alguma forma, eu não sei qual é a linhagem, né, da sua família, mas de modo geral nós todos aqui podemos dizer assim, né? Nós não viemos de uma linhagem, do judaísmo, do povo hebreu, mas nós pertencemos justamente, por graça, porque este dia de hoje aconteceu, o dia da Epifania, né? Deus se manifesta, Cristo se manifestou a toda a humanidade, representada aqui nesses três magos. Então hoje é também a nossa festa, a nossa grande festa. Os magos, né, guiados pela estrela, eles partem e vão em direção a Jerusalém. E é interessante que, guiados por essa estrela, eles vão bater primeiro, né, talvez por uma questão lógica de regra, né, vão primeiro visitar o rei Herodes, e eles entenderam que não era daquele rei ali, não era aquele rei ali que eles vieram adorar, eles entenderam que era um outro rei, e quando eles se deparam sempre guiados por essa estrela, eles vão justamente dar aonde dar naquela manjedoura. E quando vem o menino deitado, com ele a mãe, o pai, o José e Maria, eles se ajoelham e o adoram, diz o texto para nós.
E para que isso aconteça, é interessantíssimo, irmãos, um outro detalhe importante do Evangelho de hoje, aliás, eu diria que são muitos ou muitíssimos detalhes importantes do Evangelho, mas obviamente nós não podemos aqui tocar ou falar em todos, né? E não é a nossa pretensão, obviamente. Mas apenas citando, né, pegando um gancho que o Evangelho nos ajuda com uma reflexão, que me chamou muita atenção, quando os verbos que neste acontecimento de hoje, os verbos utilizados aqui pelo evangelista, são verbos de movimento, né? Primeiramente, veja, vai dizer o texto, os magos partem. O que é partir? Quem é que parte? Alguém parte de um lugar para outro lugar. Depois, sempre esses verbos de movimento, eles chegaram a Jerusalém. Quem é que chega? Alguém que chega. Eu chego, estou aqui, cheguei aqui, porque eu vim de algum lugar. Um verbo de movimento, nós chamamos, né, na gramática. Depois, palavras dos próprios magos, nós viemos adorá-lo. O que é o verbo vir? Quem é que vem? Alguém que vem de um lugar para aqui, nós viemos adorá-lo. As palavras do rei Herodes para eles, ide e procurai obter informações. O verbo ir, o que é ir? Verbo de movimento. Eu estou aqui e vou para algum lugar. Depois que eles, os magos, ouvem as palavras do rei Herodes, vai dizer assim o texto, depois de ter ouvido o rei, eles partiram. Mais uma vez o verbo partir, ou seja, verbo de movimento. E ao término, quando eles vão, encontram Jesus, o adoram, enfim, vai dizer o texto para nós, e eles retornaram por um outro caminho, porque entenderam que não era para ir mais para Herodes, porque não era aquele rei lá que eles estavam procurando. Mais uma vez o verbo retornar, verbo de movimento. Por que eu estou enfatizando esses aspectos? Porque, pois bem, porque na vida cristã há um movimento a ser feito. Na nossa vida de cristãos, de batizados, de evangelizados, há um movimento que precisa ser feito. Porque se não há um movimento da graça, por que isso precisa acontecer em nós? Porque na verdade Deus faz isso com a gente. Deus, ele justamente age em nós através de um mover da sua graça. Em outras palavras, assim, de forma bem simples para a gente entender, Deus não fica parado. Deus não fica vendo a gente, tipo assim, perdoe minha palavra, Deus não fica vendo a gente se estrepar, né, se dar mal, e dizer assim, olha lá o Sandro, que se dane, sabe? Deus não fica olhando, né, parado, calado, inerte. Deus, ele age, e o agir de Deus, ele é um movimento, e a graça de Deus é um movimento que acontece. E é interessante que o texto hoje, sobretudo, direcionado ou ligado aqui aos três magos, vejam, eles fazem esse movimento de sair da terra deles, né? E quando a gente lembra disso, a gente lembra de muitos episódios do Antigo Testamento, quando Deus, por exemplo, vai falar para Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra onde eu te mostrar. O que é isso? Um movimento. Abraão precisou deixar a sua terra. E vejam, gente, vamos trazer aqui na nossa imagem, na nossa memória, tudo aquilo que significa para nós deixar a terra, deixar o nosso conforto, deixar a nossa casa, deixar os nossos bens, deixar até mesmo os familiares, porque Abraão não morava, né? Com certeza Abraão não estava sozinho lá na terra de Ur, tinha obviamente, sei lá, seus amigos, etc, etc. Mas Abraão sai da terra de Ur e vai para a terra de Canaã, porque por causa de uma promessa através da palavra de Deus. Então Abraão precisa fazer esse movimento de ir, né, na direção daquilo que Deus está lhe pedindo. Para não falar ainda, trazendo um outro episódio muito simples e rápido, o próprio movimento de sair do Egito, quando Deus, através de Moisés, pede que para o povo, que o povo deixe o Egito, a terra da escravidão, para ir para a terra da promessa. Vejam o que é isso, é um movimento, é um sair, é um partir, é um chegar, é um sair daquilo que nós estamos. E a vida cristã, ela está inerentemente conectada a esta lógica do movimento.
Não tem como nós ficarmos agarrados ou apegados a isso. E é interessante, irmãos, porque vejam, nós estamos num tempo onde as pessoas parecem que querem ficar tranquilas. Não é para vocês que eu vou falar agora, mas enfim, sentadas, acomodadas. Sabe assim, nós queremos ser servidos e não servir. Hoje vejo a mentalidade que gira em torno da nossa geração porque somos filhos dela, não tem como negar isso. É uma geração justamente, veja, que quer ficar acomodada, que sabe, quanto mais fácil melhor, se não precisar fazer curso melhor ainda, se não precisar trabalhar melhor ainda, porque todo esse esforço, esse sacrifício, para não falar das coisas, né, enfim, da nossa vida hoje, quantas coisas mudaram, o como as pessoas hoje, nós vamos assim nos acomodando na vida, né, nós vamos até nos acovardando. As pessoas vão ficando covardes, sem dar-se conta, vão ficando covardes na vida, na história, no próprio agir. E isso tudo vai fazendo um contrário daquilo que o Evangelho está nos ensinando hoje. A gente vai ficando parado. E aqui no ficar parado, vejo isso, há uma lógica nisso, porque o pecado faz isso com a gente. O pecado nos faz parar, nos faz estagnar. E é tão interessante, né, que vejam, uma imagem assim que me vem muito, que me ajuda muito a rezar e a pensar com isso. Aquelas imagens daqueles sanguessugas, né? Quando a gente, sei lá, está num banhado, né? Quando você vê, está atravessando aquele banhado, de repente você vê um sanguessuga agarrado na sua perna. Ou então quando você está no pasto de vaca, né? De repente você chega em casa e você vê que tem uns 3 ou 4 carrapatos agarrados no seu pé ou na sua perna. Eu trago isso como imagem para nos ajudarmos, para ajudar a gente aqui a pensar, a rezar e a refletir sobre isso. Irmãos, o pecado é como esse carrapato. Ele vai se agarrando. E por que ele se agarra na gente? Porque ele quer sugar da gente. O pecado é isso. E o estar parado na vida, né? O contrário daquilo que o Evangelho está nos dizendo hoje, o estar parado, estagnado na vida é isso. Quanto mais parado eu ficar, mais o pecado consegue se acomodar, mais a gente vai ficando confortável. E prestemos atenção em uma coisa importante nisso aqui. Nós vamos caindo nesse marasmo da vida e sem nos darmos conta, a gente está dentro, né, estamos enfeitiçados, né, numa vida assim meio de paspalhão. Perdoe a palavra. O que é o paspalhão que eu quero dizer aqui? Aquela pessoa que tipo assim... Pessoa que não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe quem é, não sabe... Meus irmãos e minhas irmãs, é urgente a festa de hoje da Epifania, esse movimento que os magos fazem de sair da sua terra, de ir ao encontro do rei que está para chegar, guiados pela estrela até a cabana de Belém, porque nós viemos adorá-lo. Esse movimento justamente, veja, realiza em nós o processo de conversão, de ir ao encontro de Deus, de ir ao encontro de Cristo. Por isso que vejam, esse partir, sair, né? Vou usar os dois verbos aqui como sinônimos. Esse sair, partir, nós podemos aqui colocar aqui alguns aspectos. Sair do nosso pecado, sair da nossa vida cômoda, sair da sua vida de marasmo, às vezes aquela vida que a gente foi se empuxando, se envolvendo, e quantas vezes nós vamos se intrometendo, ou enfim, se enfiando em lugares que não nos convém, que não nos compete, que não nos diz respeito, que não faz bem para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual. Porque afinal de contas, nós somos chamados e somos guiados por uma promessa, pela palavra de Deus que nos promete céus novos e terra nova. A oração que o sacerdote fazia hoje na missa, a oração da coleta, ela diz assim: ó Deus, que hoje revelastes vosso Filho unigênito às nações, guiando-as pela estrela, concedei benigno a nós que já vos conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação da vossa face no céu. Concedei-nos a nós que já
já de vos conhecermos pela fé, chegarmos à contemplação da vossa face no céu. Irmãos, vejam, esse movimento precisa nos levar nesta direção. Nós que já conhecemos o Cristo pela fé, mas vejam, o que é conhecer o Cristo pela fé? É um ponto de partida para alcançar o ponto de chegada. Ou seja, partir e não chegar não faz sentido, né? Vamos supor que você vai fazer uma viagem. Deixa eu falar uma coisa aqui bem doida. Você parte de um lugar, mas não chega. É melhor não partir, sim ou não? É melhor ficar em casa. Partir para não chegar não tem sentido. Eu parto porque eu... Né? E quantos de nós, né, vai viajar? Chegou bem. Por quê? Porque o sentido é partir para chegar. Partir para não chegar é porque alguma coisa deu errado. Então vejam, qual que é o sentido aqui de ver o sentido da nossa vida é isso, é ver a face de Deus. Nós estamos aqui para isso. Gente, nós não viemos aqui para mostrar nossa roupa nova. Nós não viemos aqui para ver a cunhada, o compadre, a comadre, tudo isso, pelo amor de Deus, faz parte da vida comunitária, da vida cristã. Nós viemos na missa e nos encontramos e nos saudamos, e bom dia, boa tarde, a paz de Cristo, e que bom que você está aqui, e fulano, tudo bem, como é que vai? Que legal que tudo isso acontece, mas o objetivo, veja, o primeiro objetivo desse momento, dessa reunião, desta oração, desse momento aqui, desta nossa reunião, não é nada disso, senão encontrarmos-nos com Cristo. Eu preciso ver a face do Senhor, nós precisamos desejar isso no nosso coração. Então nós precisamos alimentar mais esse desejo no nosso coração. Senhor, eu quero ver a Tua face, eu preciso ver a Tua face. Porque veja, o sentido do partir pela fé é justamente alcançar na chegada esse objetivo, que é o que a oração estava o sacerdote estava rezando em nome de toda a Assembleia, é justamente isso. Sermos conduzidos à contemplação da vossa face. Irmãos, vim na igreja, e às vezes, me permito fazer aqui um parênteses, para todos nós, para o padre em primeiro lugar, para os ministros, para os músicos, para os leitores, e para você que está aí também. Muitas vezes a gente vem aí na missa, é triste quando isso acontece, a gente não consegue nem rezar. Você vem, tem de tudo na missa, tem farofa, tem feijão, tem mandioca, desculpe falar assim, tá? Você conversa com todo mundo, mas com aquele que você precisava conversar, você não conversou. É triste quando as nossas liturgias não nos ajudam a rezar. Quando a música precisa nos ajudar a rezar. O padre precisa nos ajudar a rezar. Padre, ajuda-nos a rezar, porque é para isso que o Senhor está aí. Ajude você ao seu irmão, que você ajude o seu irmão a rezar. Por quê? Porque, irmãos, a finalidade da nossa vida é isso. Eu preciso me encontrar com Deus. Eu vim aqui, veja, os magos vieram de longe, nós viemos para adorá-lo. E quantas vezes a gente vem aqui na casa de Deus e nem aqui a gente consegue adorar? É porque alguma coisa está errado? Alguma coisa não está certo? Por que nós estamos? É uma pergunta que todos nós, sinceramente, e lá no profundo do nosso coração, deveríamos nos fazer. Por que eu estou indo na missa e não estou conseguindo adorar a Deus? A resposta a esta pergunta, obviamente, pode ser inúmeras coisas. Talvez seja porque você está desatento, descuidado, né? Enfim, cada um de nós. Obviamente pode ter outros fatores que envolvem tudo isso. Mas a verdade é que lamentavelmente, hoje nas nossas liturgias, e eu não estou falando da Nossa Senhora de Fátima, eu estou falando das nossas paróquias em geral, para lá e para cá. Muitas vezes nós vamos e nós não conseguimos rezar, nós não conseguimos adorar a Deus. Porque talvez na missa tem de tudo, tem disso, tem daquilo, tem aviso que precisa ter, às vezes precisa, a gente entende. Mas entendam o que eu estou falando? Tem de todas as coisas, mas não tem a adoração a Deus. Então, nesse processo desses verbos, né, que eu estava falando aqui, desses verbos de movimento, precisa acontecer um movimento na minha e na sua vida, um movimento em direção a Cristo. Eu também preciso partir do meu egoísmo para deixar Cristo reinar, partir das minhas exigências, dos meus, né? Nós todos temos aqueles hábitos feios, né, de querer ser ranzinza. Às vezes somos ranzinzas com as pessoas.
ranziza com as coisas, nos chateamos por qualquer coisa. Isso tudo veja, de alguma forma vai fazendo com que a gente fique agarrado no nosso pecado, no nosso erro, na nossa inveja, na nossa mentira, na nossa vaidade. E a gente não faz um movimento. Vejam, e aqui há um movimento de conversão. Aquele que não faz um movimento não consegue se converter. Porque para se converter é preciso fazer esse movimento. Partir da onde está para ir para onde Deus está mandando. Isso é um processo comunitário. Nós fazemos isso assim, de forma comunitária, mas sobretudo é um processo pessoal. Se você não quiser partir, você vai ficar afundado no lugar onde você está. Imaginemos, irmãos, uma grande peregrinação, onde todos precisam peregrinar e caminhar. Se alguém disser assim, não, eu estou cansado, me deixa aqui, a gente vai tentar ajudar, salvar, cuidar, fazer um monte de coisa, mas se a criatura decidir, não, eu quero ficar aqui, nem Deus pode mudar aquela atitude. Por isso, nesse sentido, que a festa da Epifania hoje, irmãos, nos ajude a pensar algumas coisas da nossa vida, da nossa oração, da nossa vida cristã, do nosso batismo. Porque há atitudes em nós que precisam. Vejam, é urgente que haja esse movimento em direção a Cristo em nós. Às vezes nós somos muito agarrados às coisas pífias, né? As coisas baixas da nossa vida, as coisas medíocres. A gente vai se acostumando com as coisas, não, mas é assim mesmo, né? E aí a primeira leitura de hoje, né? Dá um chacoalhão na gente, né? Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Levanta-te, Jerusalém. Irmãos, minhas irmãs, há vezes que nós precisamos fazer isso. Desperta, tu que dormes. Cristo te iluminará. Quantas vezes nós ficamos, né, estagnados na nossa vida, pacatos, imóveis, quando Deus está pedindo de nós uma atitude de um movimento na direção certa, na direção da graça, na direção da salvação, na direção da conversão. Então que o Espírito Santo nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs. Feche os seus olhos um instantinho e vamos só terminar esse momento com esta oração. Senhor, que a Tua Palavra, que os ensinamentos hoje, através desses reis magos que vieram de tão longe, que a Tua Palavra, meu Deus, possa mover o meu coração. Porque, a bem da verdade, Jesus, quem sou eu? Para onde eu estou indo? Qual é a direção que Deus está me pedindo? A bem da verdade, Senhor, eu preciso de Ti. Tu sabes tudo de mim. Tu sabes, Senhor, Tu sabes todas as vezes que fui infiel, que deixei nesta imagem, deixei que os carrapatos ou os sanguessugas fossem se agarrando em mim, e à medida que eles foram se multiplicando, eu fui ficando cansado, abatido, pesado, e eu não fiz a escolha da conversão, eu não fiz a escolha do movimento da graça. E para nós, irmãos, minhas irmãs, para nós católicos, nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, que nós católicos nós desdenhamos muitas vezes, que é a confissão. Nós às vezes não nos confessamos por medo, por vergonha, porque acha que não precisa, porque acha que na fila da comunhão já está ótimo. Eu lhe digo com todo amor no meu coração, procure a confissão. A confissão é a forma mais adequada que a gente tem de arrancar os sanguessugas que estão em nós, os carrapatos, para deixar que a vitalidade do Cristo reine no nosso corpo, na nossa vida, no nosso ser. Vem, Espírito Santo, que a força da Tua Palavra, que a força restauradora do Evangelho alcance o nosso coração agora. Sim, meu Deus, nós cremos nessa promessa. A
promessa é também hoje para nós. A promessa, Senhor, são para todos os que creem no vosso santíssimo nome. Todos os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos por esse dom e por esta graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,